E aí, tudo certo? Ó, um prazer imenso estar aqui passando todo o meu humilde conhecimento para você, certo? Eu espero de verdade que todo o conteúdo venha agregando no seu aprendizado, no seu conhecimento. E na aula de hoje, vamos fazer uma leitura raiz mesmo do Vela Vela. Vou fazer uma leitura raiz e eu vou, né, tentar bater a minha meta também aqui no preço atual, no que está acontecendo. Nada de voltar lá no passado, não. Vamos ver o que está acontecendo nesse exato momento, que eu tenho certeza que dessa forma você consegue aprender mais, certo? Então vamos aqui fazer uma leitura raiz? Vamos lá. Ó, primeiro de tudo, pessoal, primeiro de tudo, relaxa, senta na frente do gráfico, despreocupado, distração, deixa distante de você. O que vai distrair você? Celular. Celular é o pior. Tá com o celular aqui? Desliga. Se não quiser desligar, tem alguma chamada ou alguma mensagem importante para receber, deixa pelo menos ele com a tela virada para baixo. Porque se acende a tela ali, você tá toda hora assim, ó, olhando. Então, experiência, tá? Que eu já passei e acabou me prejudicando. Então, não tem celular aqui perto, não tem nada me distraindo, tô aqui quieto, sozinho. Então, né, um silêncio. Então, vamos lá. Fazer uma leitura aqui do GBP, não, vamos do Euro JPY, tá? A leitura raiz mesmo do Vela a Vela, ok? Então vamos entender primeiro uma coisa. Pegando aqui já desse ponto que a gente tá vendo, desse domínio de baixa, dessa troca de preço, né? O preço colocou uma pernada de alta e colocou uma pernada de baixa pra gente aqui. Ou seja, tem uma força vendedora, né, concentrada, dominando a região aqui, certo? Fazendo uma leitura de cada candle, conseguimos observar o que? Pressão vendedora, tá? Isso aqui é pressão vendedora, ou seja, os vendedores empurrando o preço para baixo, pressão vendedora, ou seja, impressionando, jogando o preço para baixo mesmo, certo? E a gente tem um pavio cada vez mais baixo do que o pavio anterior. Isso daqui, que vocês já aprenderam na aula de pavio, isso aqui chama o preço. Se ele deixou um pavio aqui, ó, faz de conta que você não viu isso aqui ainda, ó. Não, fechou errado, calma aí. Faz de conta que você não viu isso aqui ainda, certo? Você não viu esse candle aqui ainda, ó. Ó, vamos esquecer isso aqui. Aí o preço ele deixou um pavio aqui embaixo. Olha só que interessante a leitura, tá? Já começa daqui. Olha só que interessante. A gente tem essa máxima aqui, né? Deixou esse pavio gigantesco. Só que a gente vê que a força compradora, a ponta compradora, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, a ponta compradora, ó. Ela tá posicionada mais ou menos nessa zona aqui, ó, a ponta compradora. Ou seja, deixou um pavio nessa região, né? Ó, deixou um pavio nessa região, deixou como é que eu posso dizer? Uma máxima, né? Que a gente sabe que isso aqui chama o preço. Então, as probabilidades é que o próximo candle ele venha, né, preencher isso aqui ou deixar uma nova máxima, um novo pavio lá embaixo. Então, as probabilidades é que aconteça isso. Até porque o ponto final dele é aqui, ó. Se ele tiver que reverter, ele vai reverter nesse ponto, certo? Agora, se tivesse acontecido um cenário como esse, se tivesse acontecido um cenário como esse, aí você já ia ficar com o pé atrás. Qual é o cenário? Nasceu um novo candle, opa, deixou um pavio aqui em cima, um pavio bem curto. Então aqui já não é tão interessante para você trabalhar com uma possível venda nesse próximo candle aqui, ó. Já não é tão interessante, porque ele nem superou o pavio do anterior, ele nem chegou no mesmo nível, né? Então aqui você não vai fazer nada, você não vai acreditar numa venda aqui, sendo que esse pavio ele está mais alto do que o anterior, a não ser que tivesse acontecido isso aqui, ó. Aí sim tem probabilidade dele continuar caindo, certo? Então a gente vê, era aqui que a gente estava, a gente vê que esse pavio ficou nesse nível, o próximo candle veio e deixou um pavio mais embaixo. Ó, veja que ele deixou um pavio mais alto do que o anterior, justamente porque ele já estava sentindo a zona, só que ele não reverteu.
a força dominadora aqui ainda era baixa, continuou, né, continuou descendo e acabou rompendo esse suporte, né, não segurou nesse suporte aqui. Beleza, foi embora, acabou rompendo, certo? Chegou um certo momento que de fato ele reverteu. Esse ponto que ele reverteu foi isso aqui, ó. Vamos ver como era esse ponto? Ó. Pronto, ó. Exatamente aonde saiu uma compra. A gente tinha aqui um posicionamento de baixa, entrou um novo posicionamento de alta. Você consegue notar que toda vez que o preço ele reverte, é porque lá atrás tinha um novo posicionamento que realmente saiu uma força ali, né? No mesmo sentido. Tá conseguindo entender? Então, se a gente bate o olho aqui, ó, com certeza lá atrás tem um domínio de baixa, tem uma força vendedora aqui também, certo? Então, aqui saiu essa força vendedora, vou colocar uma linha aqui, ó. Saiu essa força vendedora, certo? Aliás, saiu essa força compradora, melhor dizendo. Então, entrou o comprador. Então, quando entra comprador, o que acontece? Ele vai sempre deixando o pavio. Ele deixou um pavio aqui, esse aqui superou, deixou esse pavio aqui, né, que superou esse aqui. Então, isso aqui ele sempre vem chamando o preço. Chegou um momento, olha só, que entrou uma nova colocação de baixa, né, uma troca de preço. Por que aconteceu essa troca de preço, pessoal? Porque aqui aconteceu uma troca de preço também, ó. Entendeu? Aconteceu uma troca de preço bem aqui. Então, aqui ele aconteceu. Porque ele chegou no nível ali, né? Que lá atrás houve essa troca. Então, aqui aconteceu a mesma coisa. Certo? Então, esses detalhes, observando sempre se aconteceu uma reversão aqui atrás, uma troca de preço, né? Reversão, troca de preço, entenda que é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Ah, reverteu. Reversão é o quê? Vai no jeito, ele simplesmente... Deixa eu só olhar que tem alguém me ligando aqui. Calma aí. Ó, pessoal, provavelmente a minha câmera ela trave um pouco aí, a minha webcam, porque tem alguém me ligando, tá? E dá interferência aqui. Então, se tiver, eu peço desculpa, beleza? Então, vamos lá. Acredito que a minha voz está saindo normal e quando parar a chamada vai ficar tudo normal também. Ok? Então, a gente consegue notar o que aqui? Conseguimos notar que nesse ponto houve uma troca de preço, né? Subiu compra, então aqui, por isso que reverteu essa vela. Então, se tem aqui caindo, né? E o preço ele sobe uma vela, houve uma reversão. Então, isso aqui é uma reversão, certo? Então, vamos fazer a leitura. O preço ele reverteu desse ponto. Vamos colocar uma linha aqui, ó. Ele reverteu nesse ponto, certo? Reverteu nesse ponto, depois ele rompeu e foi embora. Chegou em outro ponto, ó, tudo tem um sentido quando o preço faz a reversão. Chegou nesse ponto, o que aconteceu lá atrás, ó? Tinha um posicionamento de alta, entrou um posicionamento de baixa. Então, aqui aconteceu a mesma coisa. Ele se espelha no que acontece no histórico aqui atrás, entendeu? Aconteceu a mesma coisa, entrou uma venda nessa região. Só que essa venda, você consegue notar comigo que essa venda aqui, por mais que ela entrou agressiva, ela não deu continuidade, ela nem deixou um pavio de máxima, ó, ela não deixou um pavio de máxima. Se tivesse deixado, ela ia chamar esse próximo candle, entendeu? Mas como não deixou, veja que subiu uma vela verde. Então, tem grandes probabilidades desse preço continuar subindo. Olha que eu estou falando aqui que a tela está congelada, eu não sei o que está acontecendo, mas na minha análise, na minha leitura, tem grandes probabilidades do preço continuar subindo. Por quê? Porque aqui mostrou interesse vendedor muito fraco. Colocou uma vela, foi uma vela bonita, que é uma vela grande, né? Uma força vendedora gigantesca, só que não mostrou interesse de continuar caindo. Já entrou uma compra com tudo aqui, certo? Vamos ver aí, olha só, interesse comprador. A compra que está subindo aqui, a compra que está dominando. Você conseguiu identificar por que a venda não está mais aqui? A venda não está mais aqui, ó. Colocou uma vela forte. Beleza. Aí você já tem um sinal que não deixou um pavio de máxima, ó, para vir buscar aqui embaixo, ó. Não deixou esse pavio aqui. Você vai ficar com o pé atrás, ó. Esse preço, será que mesmo que ele vai continuar caindo? Não deixou nenhum pavio aqui chamando o preço. Beleza. Aí você já fica na sua, não faz nada.
Aí você vê que o segundo candle, ele nega, ele ao invés de continuar a baixa, que nem deu aqui, ó, colocou um candle de baixa, deixou um pavio, a próxima foi embora, confirmou a baixa e aí, pô, só ladeira baixa. Só que aqui colocou um candle de baixa, ao invés dele posicionar mais um candle de baixa, que é a força vendedora mesmo, não aconteceu isso. Entrou foi uma compra. Entendeu? Como é que você vai fazendo a leitura? Então acredite que essa leitura aqui, olha só. Ó, não vou fazer nada aqui porque é insanidade, tá? Não vou fazer nada. Eu tava até pensando em uma compra, mas eu já bati o olho e já enxerguei que não compensa fazer uma compra. Por que não compensa fazer uma compra, pessoal? O preço ele tá aqui, ó. Olha só. Ó. Foca aqui agora, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem uma região que tem uma ponta vendedora aqui em cima e que tem um vendedor aqui. Querendo ou não, aqui é um vendedor. Essa velhinha aqui é um vendedor, um novo posicionamento de baixa, certo? A gente tinha um posicionamento de alta e entrou um posicionamento de baixa. Então, eu pego a ponta do pavio e o fechamento do candle. Então, aqui eu tenho uma região. Se eu comprar aqui, eu estou comprando com o preço dentro da zona. O preço está dentro da zona aqui. Entendeu? O preço está dentro da zona. Então, eu vou comprar o preço dentro da zona, dentro da região forte de venda, né, que pode reverter o preço, eu não vou fazer nada, certo? Então, espera o preço sair dentro dessa zona primeiro, ó, tá rompendo. Se ele romper, tudo bem. Qual é o próximo ponto que o preço vai buscar, pessoal? Pavio lá em cima. Acredito que para algumas pessoas já está ficando claro, né? Cara, tô começando a entender o vela a vela. Então, ó, pavio lá em cima e reversão aqui. Pronto, peguei toda a zona. Então, se essa vela romper de fato essa região, a gente agora vai embora. Vamos comprar até chegar no objetivo final lá em cima, certo? Se deixar um pavio chamando o preço e rompendo aqui, meu amigo, eu vou pegar a operação. Eu já até peguei. Já rompeu. Tudo bem que o rompimento não foi tão expressivo, foi um rompimento fraco ainda. Era para ser um rompimentozinho maior, certo? Foi um rompimento fraco. Mas vamos ver aí, tá? Vamos ver se ela vai vir de fato buscar o objetivo lá em cima. Deixa rolar aí a operação. Falta tempo ainda, tá? Ah, Willis, mas se você tomar esse loss aí, cara, tem nada. Isso aí tá no meu gerenciamento. Eu não tô pegando uma entrada aqui de forma aleatória, escolhendo qualquer valor e entrando, não. Eu calculei tudo certinho. Eu posso dar 10 cliques disso daí, tá tranquilo ainda. Entendeu? Então tá tranquilo se der loss, cara. Faz parte da profissão. Entendeu? Você tem que aceitar que o loss ele faz parte da nossa profissão. Enquanto você não entender isso daí, que não existe nada 100%, você vai patinar e não vai conseguir evoluir. Entendeu? Então entenda isso daí o mais rápido possível. Tomou loss? Beleza. Vou procurar uma outra análise. Certo? Então você não pode... Olha só, acabou que deu win. Entendeu? Se eu tivesse... suando frio, preocupado com loss, isso daí poderia até atrair de fato e me dar um loss. Então, quando você fica pensando em coisas negativas, acaba atraindo para você. Entendeu? Então, tenha paciência, confie na sua análise, certo? Ainda acredita aqui numa alta ainda, mas enfim. Eu espero que você tenha entendido, tá? Essa leitura que a gente fez aqui, beleza? E é uma leitura para complementar de tudo que você tem aprendendo no decorrer das aulas, certo? Então, para essa aula não ficar tão grande, vou finalizar por aqui e até a próxima aula, tá? Já ingressa na próxima aula aí para a gente aprender um pouco mais sobre o vela a vela, ok? Tamo junto e forte abraço!